noite a todos. Com imensa alegria que retornamos a esta casa para as reflexões sempre oportunas do Espiritismo à luz, do Evangelho de Jesus. Agradecemos inicialmente o convite por fazer parte, mais uma vez, do mês de aniversário desta Casa de Luz e Amor. Neste ano, os seus 35 anos de existência, colaborando e contribuindo sempre com o crescimento espiritual de todos nós, trazendo então luz para esse bairro, para a cidade de Cruz Alta e, por que não, para toda a região aqui, da abrangência da UMI Cruz Alta. Então, em nome da União Municipal Espírita de Cruz Alta, queremos parabenizar todos os frequentadores, estudantes e trabalhadores da Casa Espírita Mãos Unidas e também, por que não, em nome da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É uma grande alegria estar aqui, com isso saudamos a todos os presentes e aqueles que nos acompanham aqui nas redes sociais. O tema proposto para a noite de hoje é esse: a mais meritória das virtudes. Esse tema acolhido na questão 893 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec teve o ensejo de perguntar aos espíritos superiores, dentre tantas virtudes que Jesus nos trouxe e que nós conhecemos, dentre todas elas, qual seria, qual é a mais meritória? Você tem uma que merece destaque, referência, e os espíritos vão então trazer nessa questão, dizendo que sim, a virtude mais meritória de todas que nós conhecemos é a caridade. Em torno dessa questão, a nossa reflexão da noite de hoje, em cima dessa questão do Livro dos Espíritos, que vai trazer como resposta exatamente isso. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Essa é a resposta dos espíritos superiores que vamos analisar. Mas antes de entrar propriamente na contextualização, nós vamos, à guisa de introdução, falar um pouco de virtudes e vícios, também trazido no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, onde nós vamos compreender que ao lado de cada virtude há sempre um vício. Então, para que estejamos na virtude, nós precisamos vivenciar essa virtude no seu ponto de equilíbrio. Se vamos para um lado, caímos num vício. Se vamos para o outro lado, caímos num outro vício. Como nesse exemplo aqui, da caridade, como é o nosso tema da noite. Então, de um lado nós temos a avareza, do outro lado a prodigalidade. Quando vamos para esse lado da avareza, nós nos tornamos mesquinhos, egoístas. Por outro lado, se não observarmos bem esse ponto de equilíbrio daquilo que precisamos fazer como virtude maior, nós caímos no desperdício. Então, por isso a importância de encontrar sempre o equilíbrio. Por isso somos convidados a refletir sobre cada virtude para que ela seja vivenciada no seu ponto médio. Por isso que na questão 896 do Livro dos Espíritos, eles vão dizer que se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida constitui sempre falta de juízo. Por isso que precisamos analisar sempre o que é virtude e o que são os vícios.
Já dizia Aristóteles na antiguidade, a virtude é o hábito racional de conduta. O vício é um hábito irracional. Então precisamos usar a nossa inteligência, a nossa ferramenta que Deus nos deu, de pensar, de refletir, de analisar, para que possamos então encontrar melhor aquilo que é a verdadeira virtude. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, nós vamos encontrar também uma referência quanto a isso, que diz assim: distância grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sórdida avareza. Dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. E afirmando aqui, essa característica da procura do equilíbrio, do ponto médio para a boa vivência. E aqui trazemos como exemplo as virtudes, entre tantas que existem, elencamos algumas aqui que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Porque a virtude tem essa característica, que nos eleva, que traz luz, que traz entendimento, as boas reflexões, a boa convivência conosco mesmo e para com aqueles que nos cercam, e que é a referência toda da nossa busca da evolução. Já os vícios, como está aqui demonstrado, nos permanecem na sombra, nos deixam mais densos, e tudo favorece para a questão mais negativa da nossa evolução. Então, podemos perceber aqui, se temos muitas virtudes, ainda mais vícios, porque ao lado de cada virtude há sempre também um vício. Dentro desse entendimento, vamos buscar então uma reflexão sobre a resposta dos Espíritos na questão 893. Então precisamos resistir sempre aos vícios. Esse é o nosso desafio. Mundo de provas e expiações, no mundo tereis aflições, já dizia Jesus. Então a gente está sempre rodeado de desafios. Os vícios estão aí nos convidando para esse caminho da perdição, porque o caminho das virtudes é sempre mais difícil. Precisamos nos esforçar para isso. Então, a verdadeira caridade, a virtude maior, ela precisa ser exercitada sem pensamento oculto. Logo em seguida nós vamos ver o verdadeiro sentido da caridade. Então, se tiver um pensamento oculto, se nós vamos exercitar a caridade, mas temos algum interesse nessa prática, já não é mais a verdadeira caridade. Porque Deus não nos contempla pela segunda vez. Então, se nós vamos ajudar alguém pensando numa retribuição, em receber algum benefício, nós já recebemos aqui. Então, não receberemos mais tarde, não receberemos os benefícios que nos aguardam no mundo espiritual. Por isso que a mais desinteressada é a caridade, sem nenhum pensamento oculto. Apenas o verdadeiro sentimento de ajudar alguém. Na questão 886, Allan Kardec teve um desejo de perguntar qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Então aqui a gente pode perceber duas coisas importantes na própria pergunta. O verdadeiro sentido da palavra caridade. Então, se tem um sentido verdadeiro, tem um sentido falso.
muito daquilo que nós entendemos, portanto, como caridade, pode ser que não seja essa caridade mais profunda. Por isso, a reflexão, por isso buscar o entendimento do que é verdadeiramente caridade, daquilo que precisamos fazer para ajudar alguém. Porque se nós erramos na medida como nós já vimos, isso não é caridade. Então, na tentativa de fazer a caridade, de ajudar alguém, nós podemos até ofender as pessoas. Então, por isso, no ponto médio, no ponto de equilíbrio, né? Como entendia Jesus? Jesus traz, então, aqui nessa resposta dos espíritos superiores, o verdadeiro sentido, que é o chamado BIP, né? Dá para resumir em 3 palavras: benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos. E daí aqui a gente faz a referência, porque é muito fácil, é muito simples ajudar aqueles que nós gostamos. Mas a benevolência para com todos é todo ser humano, né? Sermos bons para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Se nós entendemos que somos ainda imperfeitos e, portanto, cometemos erros e precisamos da indulgência do outro, nós vamos compreender que também nós precisamos ser indulgentes. Então, ter um olhar caridoso para com os demais. E aí, como a última, né, como a pérola maior, que é o perdão. Se nós temos então esse entendimento, buscamos a benevolência, a indulgência, nós precisamos perdoar sempre. Porque precisamos ser perdoados. Cometemos erros, então, dentro dessa busca da evolução, no mundo de provas e expiações, é natural que a gente precise entender essas questões para que possamos viver realmente em harmonia e em paz, com mais benevolência. Por isso que na sequência, na resposta dessa pergunta, Allan Kardec vai comentar o seguinte: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. E ainda complementa: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Então, a palavra caridade, o sentido mais profundo dessa palavra, como nós vimos na resposta dos espíritos superiores, ela é muito abrangente. A resposta, aqui no entendimento de Jesus, nem fala de esmola, não fala de dar coisas, de dar alimentos ou roupas e assim por diante, porque é um sentido mais profundo, está voltado mais para a caridade moral. E por isso, esse questionamento na parte final aqui dessa resposta: mas e a esmola? É caridade ou não é caridade? Vamos encontrar essa resposta na questão 888, na letra A, quando o próprio codificador vai perguntar: dar-se-á, então, reproveis a esmola? Então, se a caridade é ampla, é benevolência, é indulgência, é perdão, então, dar esmola, ajudar alguém materialmente, isso no caso, eles estariam reprovando esse ato? E a resposta dos espíritos é que não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. Então, podemos e devemos ajudar as pessoas materialmente, sim, mas precisamos observar a forma que fazemos isso, porque, como já dissemos,
A depender de como nós fazemos, nós podemos ofender alguém e não estaremos agindo com caridade. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este lhe estenda a mão. Essa seria a maneira mais correta. Nós identificarmos quem está precisando e o que está precisando. E aí ir de encontro e ajudar naquela medida certa, sem desperdício e sem mesquinhez, naquilo que realmente a pessoa está precisando naquele momento, para que não nos desviemos desse ato sublime de amor, porque a caridade, como está definido no Livro dos Espíritos, é o exercício do amor. E diz os Espíritos Superiores que a caridade é a filha predileta do amor. Então é realmente a virtude mais meritória de todas. No capítulo 13, no Evangelho segundo o Espiritismo, a nosso ver, nós vamos encontrar o melhor exemplo de caridade. Nesse sentido amplo, da caridade material, mas também e principalmente da caridade moral. No item que é intitulado Os Infortúnios Ocultos. Essa passagem é um tanto longa, então nós não vamos ler, mas a maioria de nós já a conhecemos. É quando narra sobre uma senhora distinta que sai da sua casa, portanto, uma pessoa bem colocada socialmente, e ela vai em busca de alguém para fazer a caridade. Ela leva junto a sua filha, para que ela também aprenda, desde pequena, esse gesto de amor, que é fazer a caridade, é de ajudar alguém. Então, ao chegar na casa onde ela foi acolhida, então, com abraços, com afetividade, ela deixou a carruagem lá longe, distante, e chegou lá para visitar, então, essa família, onde foram muito bem recebidas. Então, eles não chegaram dando coisas, mas chegaram para visitar aquela família, com abraços, com afetividade, perguntando como estavam, aplicando ali, em primeiro momento, a caridade moral, a benevolência, a indulgência e assim por diante. Em dado momento, claro que levaram mantimentos, porque aquela família era necessitada materialmente. E a filha também quis dar alguma coisa para as crianças que eles estavam visitando. E a mãe, então, nessa passagem, questiona: mas filha, o que você tem para dar? E aqui vai uma lição, um ensinamento para todos nós. E essa mãe diz: olha, para você ajudar alguém, você precisa fazer alguma coisa. Você tem que produzir com as suas mãos. Ou seja, nós temos que dar alguma coisa que é nossa. Muitas vezes nós fazemos ações boas, mas muitas vezes queremos terceirizar a caridade. Pedir para alguém fazer e assim por diante. Então, a verdadeira caridade é aquela daquilo que nós abrimos mão, daquilo que é importante para nós, a nossa inteligência, o nosso tempo, os nossos recursos financeiros, qualquer coisa. Mas tem que partir de nós alguma coisa que nós tenhamos nosso para dar. Então essa mãe ensinou a filha que ela precisava em casa fazer alguma coisa manualmente dela, para que ela pudesse então fazer a caridade, e não apenas pegar algo que a família ou que a mãe estava proporcionando. Ao sair dali, essa pessoa ainda passou no hospital para visitar o pai das crianças que estava hospitalizado, para que ele se recuperasse, emitindo boas vibrações, dando força àquele pai de família
para que ele pudesse recuperar e voltasse a dar as melhores condições para a família. Depois foram para casa, e um dado momento, dias depois, aquela família passando por ali viu aonde aquela senhora morava e ficaram surpreendidos. Aqui que a senhora mora, né? E aí, o que ela pede no final dessa passagem? Ela diz apenas: silêncio, não contem para ninguém, porque está dentro do preceito da caridade. Não precisava divulgar o que ela estava fazendo, o que ela realmente era, mas que mantessem silêncio, que eles pudessem continuar nessa troca da verdadeira caridade, de se visitarem, de se auxiliarem, de ajudarem mutuamente. Então, é um dos melhores exemplos que nós temos da prática da caridade, indo sempre de encontro àqueles que precisam, usando da nossa inteligência, observando o que a pessoa mais precisa. Às vezes não são coisas materiais, às vezes é uma palavra, às vezes é um estímulo, ajudar essa pessoa a sair da condição que ela está para melhorar, né? Nem sempre é necessário dar coisas, mas já que estamos falando nisso, né? Porque o dar coisas seria o início. Nós precisamos sim, por isso que no capítulo 13 do Evangelho tem uma passagem também intitulada A Beneficência, onde o Espírito aqui traz uma mensagem com 2 parágrafos. No primeiro parágrafo ele fala da beneficência. O que seria a beneficência? Justamente da generosidade, de fazer o bem, de dar algo, auxiliar nesse sentido mais material. Então, beneficência, fazer o bem, é o início do nosso aprendizado para a caridade mais ampla. E no parágrafo final que ele vai então falar sobre a caridade, que ele intitula aqui como a sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. Então, no exercício aqui nosso, a gente começa com pequenos gestos, dando sim, ajudando, auxiliando com coisas materiais, até alcançar essa relação mais profunda da caridade, como indulgência, como perdão e como benevolência ampla para com todos. No capítulo 17, também do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa passagem são trazidos os elementos da verdadeira caridade. E aqui trazem novos elementos. Além da benevolência e da indulgência que já citamos, ainda trazem aqui a abnegação e o devotamento. Também como caracteres da perfeição para alcançarmos a nossa evolução maior. No livro Vinha de Luz tem um item intitulado Círculos Perfeitos da Caridade, onde podemos refletir também sobre essa virtude mais meritória. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram os círculos perfeitos da caridade, trazendo aqui novos elementos para a nossa reflexão. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Então, há sempre troca. Quando nós nos relacionamos com alguém, nos atos de dar, em algum momento a gente vai receber, em outros momentos a gente vai dar. Ensinar, quando estamos ensinando, estamos também aprendendo e assim por diante. Portanto, no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, vamos encontrar inúmeras passagens dessa virtude maior. Não conseguimos aqui refletir sobre todas, porque são muitas.
No Evangelho nós encontramos 294 vezes a palavra caridade. E no Livro dos Espíritos, 58 vezes, demonstrando assim a importância dessa virtude. Podemos elencar aqui, refletir sobre pelo menos duas aqui. A primeira delas, que é a máxima, né, do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Ou seja, em toda parte é essa lei maior, né, da caridade que vai reger todos os mundos. E a última aqui, que diz assim: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Então, traz aqui, né, a caridade como um remédio, porque o próprio Evangelho já diz: é dando que se recebe. Então, quem pratica a caridade, quem ajuda alguém, sabe a satisfação interior que é. E isso é sinônimo de saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Então, ajudar alguém é sempre bom para todos nós. No frontispício da Federação Espírita Brasileira, né, a casa máter do Espiritismo no Brasil, tem, né, essa inscrição: Deus, Cristo e caridade, né, que é o lema maior do Espiritismo, como já dissemos, que no capítulo 15, né, do Evangelho: fora da caridade não há salvação. Quando Allan Kardec estava codificando o Espiritismo, estava produzindo seus livros, em dado momento nós tivemos o ato de fé em Barcelona. Foi quando, né, Allan Kardec enviou livros para a Espanha e a igreja da época requisitou todas as obras espíritas, colocaram em praça pública e colocaram fogo. Ficou conhecido como ato de fé, e a igreja na época fez uma publicação dizendo: fora da igreja não há salvação. Em cima dessa premissa, segundo o Haroldo Dutra Dias, daí Allan Kardec colocou como centro no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, esse preceito para nós espíritas: fora da caridade não há salvação. E não, porque não é o rótulo religioso, não é por sermos espíritas, católicos, evangélicos que vamos encontrar a salvação, mas sim pelas ações, pela prática. Então, não basta ser espírita. Se nós não temos ações de benevolência, de caridade, nós não nos iluminamos. Então, nós precisamos das virtudes, e essa é a virtude maior, como vimos. Precisamos dessa prática para alcançar a nossa evolução. Por isso que no item 3 está assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Trazendo mais um elemento aqui, mais uma virtude, né, das maiores, junto com a caridade, que é a humildade. Então aqui os Espíritos nos colocam essas duas virtudes gigantes, caridade e humildade, para que possamos então alcançar, né, essa meta maior. Tem uma frase de Divaldo Pereira Franco, quando ele diz: quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Em cima dessa prática da caridade, que ele exemplificou tão bem, né, através dos seus exemplos aqui na Terra. Ainda nesse item 3, os Espíritos Superiores escreveram assim: Jesus
não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. Jesus não faz da caridade apenas uma das condições para a salvação, mas a única condição, mostrando assim essa caridade maior. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 9, nós vamos encontrar uma passagem intrigante, digamos assim, que nos faz pensar, nos faz refletir. Que nessa passagem os Espíritos vão dizer que para chegarem a Deus há uma senha. Que existe uma senha para chegar a Deus. E por incrível que pareça, porque nós sabemos que nós vivemos, tudo que a gente faz aqui, quase tudo, a gente precisa de senha. A gente vai ao banco, aplicativo, enfim, precisamos senha para 1 milhão de coisas. E a senha, ela é sempre individual e intransferível. De preferência que ninguém saiba, a não ser nós. A gente não passa a senha para ninguém, não revela a senha. E aqui os Espíritos ditaram uma mensagem e revelaram a senha. Eles disseram que tem uma senha, uma única senha, que nos leva a Deus. E revelaram. Não sei se vocês já descobriram, tem 8 letras, que se chama caridade. No entanto, é bom observar que, nesse caso, não basta chegar na espiritualidade e apresentar a senha. Não vai servir, chegar e dizer, eu sei a senha, tem 8 letras, é caridade. Não é como digitar ali as letrinhas e adentrar ao mundo superior da espiritualidade. Não é assim que funciona diante da caridade. A senha foi revelada, mas ela precisa ser vivenciada. Por isso que no Espiritismo dizemos, a teoria é a parte mais fácil. Quase sempre a gente sabe da teoria, a gente sabe o que fazer. O problema é fazer. E sem a prática, nós não alcançamos. Como vimos, a caridade é a virtude maior, mas ela precisa ser vivenciada dia a dia. Por isso que a caridade ampla não é material, não é de coisas, mas sim moral. Então, desde que nós acordamos, durante todo aquele dia, nós precisamos, estamos sempre na condição de sermos benevolentes, de exercitarmos a indulgência um para com os outros, seja em casa, seja na rua, no nosso ambiente de trabalho, e do perdão. Sem o perdão, nós não nos libertaremos, porque aqui é natural, é ainda comum, é um mundo de provas e expiações, todos nós somos imperfeitos, então a gente vai dar algumas alfinetadas, então o perdão é algo necessário. Então, que a nossa atitude, o nosso movimento seja sempre conforme a caridade maior ensinada por Jesus, para que possamos assim evoluir e chegarmos a Deus, apresentando não as 8 letras, mas sim a nossa iluminação. Então, os portais da espiritualidade se abrirão com a luz que nós possuímos. Como nós vimos lá naquela imagem, se nós não temos luz, nós não conseguiremos acessar as esferas mais elevadas. Ficaremos na sombra, na escuridão. É assim que age a caridade em nós. Agora, para finalizar, nós vamos pedir licença, vamos passar um vídeo. É uma música, e aí gostaríamos que prestassem atenção na letra. Ela é cantada
cantada, mas a letra também passa aqui. É uma história que foi musicada pelo Plínio Oliveira. Plínio Oliveira, ele é natural de Cruz Alta, ele viveu aqui até os 7 anos, depois foi para Curitiba com a sua avó, e lá ele estudou piano e é hoje um grande pianista. É bastante conhecido no Paraná, em São Paulo, em outros estados, e um pouco menos aqui no Rio Grande do Sul, mas ele é natural daqui. E ele musicou essa música que se chama Meu Nome é Joy. É de um gesto, né, de caridade, e por isso que tem muito a ver com a nossa palestra, né, com a nossa reflexão da noite de hoje. Ele vinha de onde a estrada era tão deserta, noite a aguilar. Passada contando as milhas pro combustível não acabar. A neve turvava os olhos e a luz do carro era um só farol. Estava voltando pra casa, do trabalho que não achou. Parada no acostamento, a mulher distinta no topo do breu. As mãos tremulavam frias, pneu furado e se moveu. Largou seu carro à frente e sorridente se apresentou. Você não é normal, quero lhe ajudar, o meu nome é Joe. Às vezes no mundo a gente precisa olhar numa direção. Tentar esquecer a dor, dividir um pão e estender a mão. Eu troco pneu sem demora, entre o que fui já piorou. Não trema, não vou embora, sem a senhora, meu nome é Joe. O Joe é mesmo um homem como somente fez o que combinou. Guardou na mala do carro uma capa e a roda que ele pulou. De dentro do importado, a dona quis logo lhe agradecer. E fez a sua maneira, abriu a carteira, quanto vai ser? Eu não sou um borracheiro, só fiz de acude, não é nada, não. Preserve o seu bom dinheiro, procure ouvir com seu coração. Ao ver alguém nessa vida, em algum momento de desfavor, estenda sua mão a mim e lembre de mim, o meu nome é Joe. Às vezes no mundo a gente precisa olhar noutra direção. Tentar esquecer a dor, dividir o pão, estender a mão. Eu levo na minha estrada, meu braço amigo, por onde eu vou. Não sou muito mais que nada, mas conte comigo, meu nome é Joe. A dama foi pensativa, vindo a Mercedes na via escura. Que coisa mais intrigante, eu deixei ser aquela criatura. Parou logo mais adiante, num restaurante, pedi café. Doutor que é garçonete, de 9 meses trabalhava em pé. Na hora de pagar a conta, pensou no Joe, disse tudo bem. Em vez de pegar $1, tirou da bolsa uma nota de 100. Talvez não tenha sido acaso que aquela noite ele o reencontrou. Deixou a nota pra moça, que eu estou fazendo o que me falou. Às vezes no mundo a gente precisa olhar noutra direção. Tentar esquecer a dor, dividir o pão, estender a mão. Tem gente que tem de tudo, mas não repara, não dá valor. Foi ele que me lembrou, ele me
envelhece, quem te conhece sabe que sim. Um dia não é fácil, mas você é sempre uma luz pra mim. Vejo a dizer te amo, és o tesouro que derramou. E ela disse emocionada, com a voz embargada: boa noite, Joe. Às vezes a gente precisa olhar em outra direção, tentar esquecer a dor, dividir o pão, estender a mão. Um pouco de amizade, de ansiedade, paz e de amor. A vida não é solidão, cante esse refrão, o meu nome é Joe. A vida não é solidão, cante esse refrão, o meu nome é Joe. Pode chover, pode nevar, meu Senhor. Eu viver, leva amor. Pode chover, pode nevar, meu Senhor. Onde eu estiver, estará o amor. Queremos convidar agora todos à prece, meditando sobre a mensagem da noite, levando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia e modelo, nosso amigo incondicional de todas as horas. Que possa, Senhor, nos envolver nas boas energias, nos negativos, nas tuas bênçãos, que sejamos acolhidos no teu imenso amor, que sejamos atendidos nos nossos pedidos mais íntimos, saindo daqui fortalecidos na tua mensagem, no teu imenso amor. Que possamos levar para a nossa vida, para o nosso lar, junto aos nossos entes queridos, dessas bênçãos aqui colhidas na noite de hoje. Agradecemos, Senhor, por esta casa de bênçãos, onde buscamos sempre os motivos, um repositório daquilo que necessitamos aqui na Terra. Que esse ponto de luz, Senhor, esteja sempre com as portas abertas para que possamos usufruir de tantas bênçãos e tantas energias. Em teu nome agradecemos. Que os mentores espirituais possam nos envolver sempre, renovando o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa esperança. Por isso, Senhor, muito obrigado. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja.